Boa noite, que bom rever todos novamente. É um prazer estar aqui nesta terça-feira, que nós possamos, talvez, buscar um pouquinho das respostas que a gente veio na, na nossa cabeça, no nosso coração. É muito importante a gente fazer várias perguntas e também entregar para o anjo da guarda, para Jesus, nos ajudar a responder. O caminho é nosso, mas eles nos ajudam com certeza. Então, que todos sejam muito acolhidos, que a gente possa sair daqui melhores do que quando a gente chegou. Eu me chamo Henrique e hoje farei a pregação do Evangelho para todos nós. Olá, queridos irmãos e irmãs. Busquemos uma posição confortável, silenciando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações e sintonizando com as boas vibrações. E eu convido a todos a entrar nesse momento em oração. Essa oração é conosco mesmo. Nós mesmos vamos nos dando um grande abraço. Vamos falando conosco mesmo. Que bom que estamos aqui. E é assim que nós saudamos o nosso anjo de guarda, esse Espírito protetor que nos cuida, nos ampara e nos fortalece diante dos nossos desafios. Mentalizamos também na nossa cabeça e no nosso coração a figura amiga de Jesus. O nosso Mestre nos recebe de braços abertos, para que assim possamos preparar ainda mais os nossos corações e o nosso pensamento para mais um capítulo do seu Evangelho. Querido Mestre e amigo, abençoe as nossas vidas. Abençoe as pessoas que convivem conosco. E nesse sentido fraterno, amoroso, querido Mestre, abençoe também o nosso esforço, a nossa oportunidade de aprendizado. E é assim que te pedimos para que nos eleve a Deus, o nosso Pai Criador. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado por esta oportunidade. E assim, dizermos de todo o nosso coração: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E hoje o item é o item 8, que vai falar sobre obediência e resignação. É uma mensagem espiritual de Lázaro. E foi logo ali que ele escreveu, em 1863. Com certeza nós estávamos lá. Porque é impressionante como a mensagem é atual. Eu vou ler um trecho. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão.
E a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata e que nos deixa cair. Cada época é assim marcada pelo cunho de uma virtude e também de um vício, que deve salvar ou a gente vai se perder. A virtude dessa geração é a atividade intelectual. E o seu vício é a indiferença. Então, obediência e resignação, né? Quando a gente fala em obediência, a maioria de nós pode pensar que é seguir regras, obedecer, e aí vem a palavra submissão. Mas nesse capítulo, aliás, o capítulo inteiro do Evangelho é totalmente a contrária. Está dizendo para a gente fazer essa obediência porque vai nos libertar. E não vai, a gente não vai ficar submisso àquela obediência. Quanto mais a gente for obediente às leis divinas, mais a gente vai se conhecer. E mais a gente vai se libertando de padrões que há muito tempo estão no nosso coração e na nossa mente. Mas essa libertação, ela não é fácil de se realizar. Ela tem vários caminhos, vários trechos que nos levam aí ao desânimo. E muitas vezes nós queremos ter o controle dessa obediência. O controle de situações que só pela dor, muitas vezes, a gente descobre que a gente não tem. Nós não temos o controle da situação. O que nós temos é a resignação do nosso coração. Quando a gente faz a obediência, a gente está nos permitindo, nos dando a chance da gente ter razão, da gente ir para o campo do pensamento, que o Espiritismo é a bandeira dele. Nós precisamos encarar, né, frente a frente, o conhecimento e a razão. Nós não podemos, muitas vezes, abaixar a cabeça e dizer amém. Não é isso. Nós precisamos, sim, dizer não, argumentar, nos posicionar, sim, se perguntar se Jesus faria exatamente aquilo que estão dizendo. É a razão. É a nossa virtude dessa geração. É a intelectualidade, o pensamento, o conhecimento. Olha como nós crescemos, a humanidade cresceu de 1862 para cá. Tecnologia, medicina, moradia, meio ambiente, o conhecimento que nós temos. Hoje nós temos as informações chegando a nós em tempo real. Essa é a nossa virtude. Mas, ao mesmo tempo, nós temos aí os nossos defeitos. Que essa mensagem diz que é a indiferença. Né? E se a gente olhar no dia a dia nosso, como muitas vezes a gente recebe a diferença pelo olhar, pela palavra, pela postura do outro. E quantas vezes também a gente observa na sociedade, no dia a dia, a indiferença que os outros recebem. A resignação, ela é um momento muito difícil, porque a gente já percebeu que nós não temos o controle da situação, nós precisamos obedecer à lei divina. Por exemplo, num movimento de muita dor, por exemplo, nós descobrimos uma doença física ou o desencarne de uma pessoa tão querida da nossa família.
São situações de dores profundas. Essas dores precisam ser vivenciadas. Elas precisam viver o luto natural dessa situação. Para a saúde, a medicina está no. Essas duas virtudes, em dois momentos, está falando que elas são ativas. Então, ativas é o movimento. Então, para a saúde, a gente vai buscar a atitude de ir atrás dela. Nós não entregarmos a isso. A gente buscar de todos os jeitos, de todas as formas, a medicina, terapias, cuidado, autoconhecimento, autoamor. Para o desencarne, o conhecimento. Porque o conhecimento vai dando conforto aos nossos corações. A gente, à medida que nós vamos nos aprofundando nesse conhecimento das leis divinas, o nosso coração dá o respiro aliviado. Porque a vida continua. Hoje, amanhã e sempre. Ela só muda de cenário. Só muda o cenário. Mas a vida em si, ela permanece para sempre. E a resignação é difícil, porque à medida que nós percebemos que a gente não tem o controle, nós precisamos dizer isso para o nosso coração. Aí que o rolê fica difícil. Porque a resignação, eu preciso me adaptar a essa negativa. E é difícil. Nós queremos resolver a situação. Nós percebemos até um caminho, uma luz no final, mas isso também vai do livre-arbítrio do outro, do movimento do outro também. Porque nós não vamos salvar ninguém. Se a gente se salvar, tá ótimo. Se a gente puder auxiliar, amparar e cuidar do próximo, legal. Mas esse movimento da vida, as pessoas precisam se movimentar. O Evangelho serve para nós, mas também serve para o outro. Todo mundo aqui está numa experiência, inclusive o outro. Então, quando a gente coloca a obediência, é a gente trazer a liberdade. Os argumentos necessários, usando as minhas ferramentas necessárias dentro, para que eu possa dizer sim, sim, não, não, nas situações da nossa vida. Eu trouxe uma historinha para esclarecer um pouquinho mais sobre a obediência e a resignação. Era uma linda fazenda. E havia ali um grande reservatório. Parecia um aquário, sabe? Onde um senhor criava pequenas ostras. O senhor tinha o apelido de criador, porque ele criava as ostras. Ele era muito cuidadoso. Ele estudava sempre a melhor forma, né, de cuidar das pequenas ostras, das conchas, seguindo passo a passo todas as indicações de outros criadores que já tinham mais experiência. Certa manhã, o jovem criador lançou a rede no seu grande aquário, pegou as conchas uma a uma e forçou as suas válvulas, abrindo-as e colocando um pequeno grão de areia em seu interior. Depois, lançou cada ostra novamente no aquário. Para quê? As conchas logo se revoltaram. Era um absurdo aquilo que ocorreu. Elas se sentiam infelizes, decepcionadas com o Criador. Porque, para elas, ele estava abusando de seu poder. E, em reunião, decidiram cuspir para fora aquele incômodo grande.
Nos dias seguintes, o Criador abriu novamente uma onda e de novo inseriu uma pequena pedra, um pequeno grãozinho de areia, cada um com seu tamanho variado. As conchas começaram a ficar irritadas e agora sentiram-se doloridas. Cuspiam novamente revoltadas e blasfemaram contra o Criador. Havia ali uma pequena conchinha. Ela se chamava Olímpia. Não entendia o que acontecia. Porém, algo dentro dela propôs uma reunião com todas as companheiras e refletiu. O Criador sempre teve carinho e respeito por todos nós. A nossa água não está sendo clara e limpa? Não está com uma temperatura gostosa? Aqui nesse aquário nunca nos faltou nada para nossa sobrevivência. Vamos dar um voto de confiança a ele? Se ele insiste em tanto colocar uma pedrinha, um grão de areia no nosso interior, algum motivo há de ter. Não vamos mais despir as pedras. Vamos mantê-las no local que o Criador a colocou. As demais conchas nervosas, com aquele palpite, cuspiram todas as pedrinhas em cima da Olímpia, que ficou machucada e foi forçada a se esconder num canto. Só que dentro dela ainda permaneceu a vontade. E ainda deu um voto de confiança ao Criador. E ela não cuspiu de volta a areia que estava dentro dela. Ela estava incomodada. Contudo, ficou frio. Ao passar dos dias, observou que ela própria estava produzindo uma substância estranha ao redor dessa areia. Teve muito medo, achou que ia morrer ali, só naquele canto, mas ainda no cantinho de força seguiu em frente. Pois lembrava que o Criador sempre estava com o livro na mão estudando algo. Ela começou a confiar nisso. Mais alguns dias se passaram e, ao acordar, Olímpia percebeu que seu interior já não havia mais aquela pedrinha. Em seu lugar, surgiu uma esfera linda, de uma cor de beleza jamais vista. Contente, ela foi dar a notícia às outras amigas. Mas ninguém quis compreender. O Criador pegou Olímpia. A primeira pérola que se formou em nosso aquário veio de você. Nós somos, num movimento de obediência e resignação, nós somos assim. Grãozinho de areia dói, incomoda. Mas que tal a gente deixar lá? Que tal? Que tal a gente dar um voto de confiança nesse Criador? E se for bom pra gente? E se a gente concordou que a gente passaria por esse movimento? E se essa dor se transforma em pérola, que está no nosso salão, e que nós vamos carregar para sempre? Nós somos como esse grupo rebelde, né, que busca toda hora, porque nós queremos ainda achar respostas para algumas coisas que muitas vezes não tem. Nós queremos ainda ter o controle de algumas situações que a gente percebe que a gente não tem. Porém, é importante a gente dar no comando do nosso coração. Calma. Vamos seguir. Nós estamos nos transformando em grandes. Nós estamos. Porque nós somos a imagem e semelhança do Criador. E não é qualquer Criador. É o Criador do mundo.
Imagina, nós somos filhos e filhas desse Criador, que nesse momento, então, nós possamos agradecer o nosso Criador por termos a nossa vida. E filhos e filhas desse Criador, nesse momento, nós vamos conversando com Ele mentalmente e entregamos a Ele os nossos pedidos, os nossos desejos, que possamos fazer mentalmente os nossos pedidos. E Maria de Nazaré recolhe esses pedidos e coloca no seu coração, pedindo a cada um de nós que possamos seguir um passo de cada vez, mas sempre ativos em nossa vida. Pedimos a Jesus que abençoe e muita luz, muito amor e paz todos os países, a paz mundial, todas as pessoas que passam por privações. E assim, Jesus, nós agradecemos a Ti pelas palavras do Evangelho. E sabes que pode voltar a cada um de nós no dia a dia, hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Jesus. Uma boa semana e até a próxima vez.